Olá, mulheres abençoadas, que a paz de Cristo esteja em cada coração, amém? Bom, irmãs, dando continuidade então ao tema dons de mulheres espirituais, né, da Bíblia, nós vamos dar continuidade então em Marcos 12, 41, 44, onde fala da oferta da viúva, amém? Que diz assim: Jesus sentou-se perto da caixa de oferta do templo e ficou observando o povo colocar o dinheiro. Muitos ricos contribuíam com grandes quantias. Então veio uma viúva pobre e colocou 2 moedas pequenas. Jesus chamou seus discípulos e disse: Eu lhe digo a verdade. Essa viúva depositou na caixa de oferta mais que todos os outros. Eles deram uma parte do que lhes sobrava, mas ela, em sua pobreza, deu tudo o que ela tinha. Amém? Então, irmãs, essa passagem fala onde o Senhor Jesus estava no templo, observando as pessoas que estavam ofertando. E o que chama a atenção de Jesus nessa mulher é o coração dela. Não a quantidade, não a quantia que ela estava ali ofertando, mas sim a atitude dessa mulher. Porque Jesus estava observando não aquilo que eles estavam trazendo, mas sim aquilo que eles estavam deixando. E os outros tinham deixado somente as sobras, aquilo que sobrava do seu dinheiro, do seu recurso na época. E essa mulher não. Essa mulher, ela deixou tudo o que ela tinha, mesmo estando numa situação difícil, mesmo sendo uma pessoa pobre, como diz a palavra, mas ela deixou tudo, tudo. Amém? E o que nós trazemos hoje, irmãs, de reflexão? Né? Nós temos deixado tudo na presença de Deus? Nós temos ofertado tudo ao Senhor, de fato? Será que nós temos feito pela metade ou se nós realmente temos feito por completo, assim como essa mulher fez? Foi tudo. Amém? Então, o que acontece, irmãos? Essa mulher, ela nos deixa uma lição, né? Algumas lições, na verdade. E uma das coisas que é muito bonito que ela faz, né, quando ela vai ofertar, ela não se importa com o que os outros, né, que estão ali, estão vendo ela ofertando, mas ela entra e ela não se importa. Ela simplesmente entra e quer contribuir. Por quê? Porque há um sentimento de amor, primeiramente a Deus. Amor para contribuir, para o dar, o liberar aquilo que ela tinha. Amém? Então, que nós possamos, quando nós viemos ao Senhor e nós dedicamos algo a Ele, quando nós entregamos algo a Ele, primeiro que seja feito com amor. Que nós venhamos entregar ao Senhor com amor, com toda a dedicação, com todo o amor no nosso coração. Porque o Senhor, quando Ele entregou, o Senhor Jesus, Ele entregou por amor. E Ele entregou o que era de melhor, que era o único Filho dEle, para morrer em nosso lugar. Então, que tudo que nós viemos dar, que tudo que nós viemos ofertar ao Senhor, seja também por amor, com amor. Amém? Outro sentimento, irmãs, que nós vemos nessa mulher é a fé dela. Ela não se importou se ela ia ficar sem recursos naquele momento, porque era só o que ela tinha. Realmente, ela era viúva, ela era sozinha, mas ela não se importou, porque ela teve uma atitude de fé naquele momento. Naquele momento, ela sabia que ela entregaria ao Senhor tudo, mas que o Senhor já é dono de tudo e que Ele pode abençoar a vida dela. Então ela entrega, ela não se preocupa, ela simplesmente toma uma atitude de fé, porque é fácil muitas vezes quando você tem algo, assim como os outros tinham e deram uma parte daquilo que eles tinham, para eles era fácil fazer isso, mas para ela entregar tudo era mais difícil. Mas ela sim fez, ela podia ter ficado com uma moeda e dado a outra, mas não, ela entregou tudo. E ela, quem sabe, teria aquele recurso para o sustento dela. Mas não, ela se importou em agradar primeiramente ao Senhor. Então foi essa uma atitude de fé e é essa atitude que nós devemos ter diante do Senhor. Uma atitude de fé. Amém? Quando nós entregamos algo para o Senhor, nós confiamos, nós sabemos que o Senhor vai fazer. Crer que o Senhor irá fazer em nossas vidas. Outro sentimento é a confiança. Nós devemos entregar, nós devemos dar, nós devemos confiar no Senhor e descansar nele,
Foi isso que essa mulher fez, ela confiou os seus recursos ali naquele momento. E ela não confiou em si própria, não confiou no recurso, mas no Senhor, de fato. Ela sabia que Deus, Ele provê todas as coisas. Ela sabia que se ela entregasse, Deus não ia deixar faltar nada, porque ela estava colocando em primeiro lugar, estava agradando o Senhor naquele momento, amém? E houve um sacrifício também da parte dela, porque ela sacrificou aquilo que ela tinha, tudo que ela tinha, entregou. Não devemos ofertar ao Senhor, seja a nossa vida, seja nossos recursos, seja o que for para o Senhor. Nós devemos sim dar aquilo que é de valor para nós, sabe? Aquilo que vai sentir um pouquinho, que vai dar aquele desconforto, mas que nós sabemos que o Senhor cuida muito melhor do que nós mesmas. Então, quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, nós sabemos que o Senhor, Ele cuida muito melhor das nossas vidas. Quando nós entregamos os nossos filhos, nós sabemos que o Senhor, Ele cuida muito melhor dos nossos filhos. Quando nós entregamos os nossos recursos na mão do Senhor, nós sabemos que o Senhor, Ele cuida muito melhor do que nós dos recursos. E nada é perdido quando está na mão do Senhor. Amém? Você pode até dar, muitas vezes, algo sem amar. Mas você não pode amar sem dar, porque é algo natural de quem ama. Se você ama o reino de Deus, você vai contribuir com o reino de Deus. Se você ama as pessoas, você vai doar a essas pessoas. Você vai se doar para essas pessoas, é natural de quem ama. Amém? Então que nós sejamos assim, irmãs, pessoas que amem e que se doem e que entreguem sem nenhuma desculpa, simplesmente entregue ao Senhor. Amém? E que nós venhamos refletir o que nós temos de fato ofertado ao Senhor. O que você tem ofertado ao Senhor? Tem amor? Tem valor? Tem sacrifício? Irmã, tem a passagem da Bíblia que diz em Mateus 6, 21, que diz assim: porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Onde está o seu coração, irmã? Essa é uma pergunta para mim e para você. Onde está o nosso coração? Aonde está o nosso coração? Porque ali estará o nosso tesouro. Então, que o nosso coração não esteja nas coisas terrenas, nas coisas que são passageiras, mas que esteja realmente no Senhor, no nosso coração, naquilo que agrada ao Senhor. Amém? E o Senhor se agrada de um coração que, irmãs, de um coração generoso, um coração que dá, que é desprendido dessas coisas, das coisas que possui. Ele se desprende, ele simplesmente dá com alegria, pois sabe que tudo é do Senhor, nada pertence a nós, tudo pertence a Ele, e que nós devemos cuidar muito bem daquilo que Ele coloca nas nossas mãos, daquilo que Ele coloca nas nossas vidas. Nós precisamos cuidar, zelar, amém? E depois devolver tudo ao Senhor novamente, porque tudo pertence a Ele, e Ele sabe de todas as coisas, e Ele cuida de nós, Ele cuida daquilo que é nosso, amém? Então, irmãs, a viúva que deu as 2 moedas, que foi elogiada por Jesus, é um exemplo a ser seguido por mim e por você. Amém? Observando essa mulher, nós podemos ver que ela repousou, ela confiou no Senhor, nos braços do Senhor. E é assim que eu e você devemos fazer, irmãs. Devemos dar, confiar e repousar no Senhor. Toda a sua vida, ela tem sido entregue a Deus, ou existe áreas ainda na sua vida que você não entregou o controle para o Senhor tomar conta da sua vida, ou é você que ainda tem o controle? O ato de seguir Jesus, irmã, requer de fato de nós uma decisão de negarmos a nós mesmas e de tomarmos a nossa cruz e de entregarmos tudo ao Senhor, tudo. E quando eu falo tudo, irmãs, não é somente recurso, como nesse exemplo dessa mulher era recurso financeiro, mas estou falando em tudo entregar ao Senhor. Amém? Existem pessoas que têm, porque o Senhor dá a todos algo para ofertar na obra do Senhor.
algo para transbordar na vida das pessoas, mas elas só ficam em desculpas e elas só fazem aquilo que lhe agrada, aquilo que lhe convém, mas elas não se dispõem, sabe, a dar aquilo que o Senhor quer que elas venham a dar às outras pessoas, que elas venham contribuir com o reino. Então, irmãs, nós não podemos dar sobras para o Senhor. Não, nós não devemos dar sobra. Ele entregou o que mais tinha de valioso, como eu falei, foi o Senhor Jesus. Então, assim, irmãs, o que nós temos dado ao Senhor, o nosso tempo, por exemplo, qual é o tempo que nós temos dado ao Senhor? O que nós temos feito com o nosso tempo? Nós temos ofertado a Ele? Ou a gente só lembra de buscá-lo quando sobra um tempo? Quando nós já temos feito tantas coisas e de repente sobra um tempo para buscar o Senhor, de repente sobra um tempo para ler a palavra do Senhor e meditar nela, de repente sobra um tempo de ir à casa do Senhor buscar Ele. Será que nós temos feito isso? Será que nós temos feito como os outros, não como essa mulher, mas como os outros que entregavam somente a sobra, somente a metade daquilo que eles iam ofertar? Será que nós não temos entregado somente uma parte para o Senhor, daquilo que nós temos, daquilo que nós somos, porque Ele nos criou para transbordar, sim, na vida de outros? Então, o que nós temos feito, irmãs? O que você tem feito com o seu tempo? Um tempo que nós estamos vivendo hoje de correria, de tantas coisas acontecendo, mas que nós devemos parar, sim, para dar um tempo, para meditarmos na palavra, para ouvirmos o Senhor falar conosco, para ouvirmos, para saber aquilo que o Senhor quer de nós, qual é a sua vontade para nossas vidas. Amém? Então que nós venhamos, sim, de fato, lembrar do Senhor a todo tempo, entregar tudo a Ele, tudo, sem reservas, mas tudo ao Senhor. Aqueles que agem, irmãs, que dão sempre a metade para o Senhor, aqueles que só dão a sobra para o Senhor, eles têm um coração fechado, um coração que eles sempre guardam as coisas melhores para eles, para os seus prazeres. Mas nós, como filhas amadas do Senhor, como fomos resgatadas pelo Senhor, nós devemos sim saber que tudo pertence a Ele, que tudo nós devemos dar a Ele, tudo, tudo. Nossa família, nossos filhos, nosso trabalho, nossos recursos, é tudo. Não é pela metade, mas nós devemos honrar o Senhor. Isso é honra, isso se chama honra. Quando você entrega tudo ao Senhor e você descansa nele, você confia nele e você tem fé que o Senhor vai fazer infinitamente mais aquilo que você pede, daquilo que você entrega, o Senhor vai fazer muito mais. Não é uma troca, mas você saber que o Deus que você serve é poderoso e que Ele sim vai cuidar dos seus enquanto você cuida de outros, enquanto você se entrega a outros, enquanto você se entrega à obra do Senhor. O Senhor está cuidando da sua vida, está cuidando da sua casa, está cuidando dos seus recursos. E é essa atitude que eu e você devemos ter, irmãs. Então eu te pergunto, como está o seu coração? Está cheio de amor por Deus e pelos outros, pelas almas que precisam ser resgatadas, pelas pessoas que precisam ouvir o Evangelho do Senhor? Nós estamos transbordando em dar, nós estamos sim se doando de fato. O que nós temos feito, irmãs? O que eu e você temos feito? Nós estamos retendo aquilo que é do Senhor? Ou nós estamos sim liberando tudo para o Senhor? Fazendo a sua vontade, agradando o Senhor, porque é isso que Ele quer que nós façamos. Então que nós venhamos pegar essa mulher como exemplo nesse dia. Entregar tudo ao Senhor. Tudo, tudo, irmãs, tudo. E que Ele seja o primeiro, que Ele não venha por último. Ah, quando der, eu faço. Quando der, eu oro. Quando der, eu leio a Bíblia. Quando der, eu vou à casa do Senhor e lá louvar e agradecer a Ele. Não, não é quando der. É sim prioridade. Isso tem que ser uma prioridade nas nossas vidas. Porque assim nós vamos ser fortalecidas no Senhor. O Senhor não vai nos deixar faltar nada, nada.
porque Ele é fiel e justo e Ele cuida dos seus, daqueles que se entregam totalmente a Ele, sem reserva. Amém? Que nós venhamos, irmãs, sim, orar ao Senhor e pedir que o Senhor venha nos ajudar, que o Senhor venha, sim, transformar o nosso coração e fazer de nós uma mulher generosa, uma mulher cheia de fé, uma mulher que dá sem reservas, que abençoa, que não pensa se vai faltar, mas sim porque sabe que o Senhor vai cuidar de tudo, porque ela está ajudando o próximo, porque ela está ajudando as pessoas à sua volta, porque ela está fazendo sim aquilo que o Senhor manda fazer. Amar o seu próximo como a ti mesmo, transbordar na vida de outros. Não guarde para você, irmãs, aquilo que o Senhor tem na sua vida, aquilo que o Senhor já tem liberado no seu coração. Não guarde. Se você tem que profetizar, profetiza na vida das pessoas. Se Deus falou para você orar por vidas, ore. Se Deus falou para você fazer algo, faça. Não se limite. Faça, apenas entregue tudo ao Senhor, amém? Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, obrigado porque Tu és o Deus que não julgas pela aparência, mas o Senhor vê o coração, Senhor. Obrigado, Pai, pela situação financeira, pela nossa saúde e pela força que Tu nos dá, Senhor. Transforma o nosso coração, Senhor Deus, e faz, Senhor Deus, de nós mulheres generosas, cheias de fé. Que nós possamos repousar em Teus braços, Senhor Deus, fortes e amorosos, Senhor. É o que nós Te pedimos, Pai. E tudo nós Te entregamos, Senhor. Tudo é Teu, tudo pertence a Ti, Senhor. Toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Sim, Pai. Nós Te louvamos e Te agradecemos e Te entregamos tudo, Senhor, que temos e tudo o que somos. Que assim seja, Senhor. Amém. Amém, irmãs. Deus te abençoe. Entregue tudo ao Senhor e Ele cuidará de vós. Amém. Deus abençoe.